Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao último vídeo do Super Intensivo de Geometria. E para finalizar, hoje a gente vai fazer alguns exercícios relacionados ao assunto teórico do último vídeo, que foi a área de triângulos, certo? Vão ser 5 exercícios que pegam as diferentes formas que a gente trabalhou na última parte teórica, das diferentes modos de calcular a área de um triângulo, certo? Então vamos lá. Primeiro exercício. Um ambientalista, desejando estimar a área de uma região de preservação ambiental, observou em um mapa com escala de 1 centímetro para cada 100 quilômetros que o formato da região era aproximadamente um triângulo retângulo de catetos medindo 2 centímetros e 3 centímetros. Com base nesses dados, qual era a área da região de preservação ambiental aproximadamente? O que é importante a gente perceber? Que ele quer a área da região de preservação ambiental não no mapa, mas na vida real. Então ele não quer um resultado em centímetros quadrados, ele quer saber a área em quilômetros quadrados. Então a primeira coisa importante é a gente saber lidar com essa escala, certo? No caso, a escala é de 1 centímetro para cada 100 quilômetros. O que isso representa? Que a cada 1 centímetro que eu meço no mapa, na vida real, aquele 1 centímetro vai equivaler a 100 quilômetros, certo? Então, consequentemente, uma distância no papel que vale 2 centímetros, na vida real, vai valer 200 quilômetros. Por quê? Se 1 centímetro vale 100 quilômetros, 2 centímetros, que é 2 vezes 1 centímetro, vai valer o dobro da medida que vale 1 centímetro. Então, se 1 centímetro vale 100 quilômetros, consequentemente, 2 centímetros vai valer 2 vezes 100, que é 200 quilômetros. Certo? A mesma coisa para 3 centímetros, que na escala real tem 300 quilômetros. Então, só para desenhar isso, a gente tem aqui um desenho no mapa e um desenho da vida real. Então, se no mapa a gente tem um triângulo retângulo de catetos que valem 2 centímetros e 3 centímetros, na vida real a gente vai ter uma reserva ambiental que parece um triângulo retângulo de catetos com valores de 200 quilômetros e 300 quilômetros, certo? E como a gente vai calcular a área desse triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um caso especial do tradicional base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque a base e a altura, nesse caso, serão os dois catetos. O que gera que o primeiro cateto vezes o segundo cateto dividido por 2 vai ser a área desse triângulo retângulo. Certo? Então, a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Como nesse caso a gente tem um triângulo retângulo, vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. Os catetos têm valores iguais a 200 e 300 quilômetros, então 200 vezes 300 dividido por 2 dá um valor de área igual a 300 mil quilômetros quadrados. Então a dica fundamental desse exercício é prestar atenção no detalhe da escala, porque às vezes a gente está muito automático em fazer os exercícios apenas pegando os dados que não foi fornecido e esquecer desse detalhe que muda todo o exercício, certo? E a questão da unidade, né? Porque você ia perceber, caso fosse uma questão alternativa, que as alternativas teriam um valor muito maior do que o que você calcularia utilizando centímetros como unidade, certo? Então vamos para o segundo exercício. Exercício da FUVEST. A área de um triângulo de lados A, B, C é dada pela seguinte fórmula. S igual a raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. É a raiz de tudo isso, certo? Onde P é o semiperímetro, que entre parênteses explica o que é isso. 2P é igual a A mais P mais C. Então o semiperímetro é a metade do perímetro, certo? Qual é a área de um triângulo de lados 5, 6 e 7? Essa fórmula que foi nos fornecido é a fórmula de Heron. E a fórmula de Heron é utilizada para calcular a área de um triângulo que a gente só conhece os lados. E é exatamente nesse caso. A gente tem um valor dos 3 lados. Então, primeira coisa,
a gente calcula quanto vale esse semiperímetro P para depois substituir nessa fórmula de área, certo? Então vamos lá. O P é bem simples, é a soma dos lados dividido por 2, porque é a metade do perímetro. Então vai ser A mais B mais C dividido por 2. Nesse caso, os valores de A, B e C são 5 mais 6 mais 7 dividido por 2. Isso gera 18 dividido por 2, então nosso semiperímetro é igual a 9. Substituindo os valores na nossa fórmula de área, a gente tem que 9, a raiz, que a área vai ser 9 vezes 9 menos 5, vezes 9 menos 6, vezes 9 menos 7. Isso gera uma área igual à raiz de 216. Simplificando essa raiz, a gente tem que a nossa querida área é igual a 6 raiz de 6. O exercício já te forneceu todas as informações, inclusive a fórmula de calcular. Então, quando a gente vê um exercício que a gente acha que vai ser difícil por conta de ser um dos vestibulares mais prestados, vá com calma, vê o que o exercício quer e traduza isso na resposta que você consegue calcular, certo? Próximo exercício. As figuras abaixo apresentam uma decomposição de um triângulo equilátero em peças que convenientemente justapostas formam um quadrado. O lado do triângulo mede 2 centímetros. Então, quanto mede em centímetros o lado do quadrado? Eu coloquei em centímetros 2 vezes. Mas o que ele quer saber? A gente tem um triângulo equilátero de lado A. E o que o triângulo equilátero ele tem como característica? Todos os lados dele são iguais. Então, se um lado vale 2, o outro lado vai valer 2, consequentemente o outro lado também vai valer 2. Certo? Mas o que é mais importante nesse exercício é a gente perceber que as áreas, tanto do triângulo quanto do quadrado, são iguais entre si. Por quê? Porque as figuras do que formam o nosso triângulo são as mesmas que formam esse quadrado. Então, eles têm a mesma área, cada figura. Eu só mudei o arranjo dessas figuras. Só que a área continua a mesma. Então, a forma que eu vou calcular vai ser exatamente igualando a área do nosso triângulo com a área desse quadrado. O que a gente tem então? Que eu tenho um triângulo equilátero de lado A e um quadrado de lado L, certo? Como eu calculo a área de um triângulo equilátero? Eu já discuti isso na aula teórica, é A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Caso você não lembrasse dessa fórmula, era apenas multiplicar o lado vezes a nossa base, que é o nosso lado, que tem valor A, vezes a nossa altura, a altura do triângulo equilátero é A raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Isso daí chegaria em A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, certo? E isso a gente vai igualar a área do nosso quadrado. A área de quadrado é lado vezes lado, então L ao quadrado. Substituindo o lado do nosso triângulo, que no enunciado falou que era igual a 2, 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Simplificando o 4 com 4, sobra apenas o raiz de 3. Então, a área do quadrado L ao quadrado vai ser igual a raiz de 3. Tirando a potenciação e fazendo a radiciação do outro lado, temos que a nosso lado vai valer raiz quarta de 3, certo? Bem simples o caminho, era só perceber o detalhe que como as peças são iguais, formando figuras diferentes, elas têm a mesma área. Então as figuras, consequentemente, têm a mesma área, certo? Próximo exercício. A figura representa um triângulo retângulo de vértices A, B e C, onde o segmento de reta DE é paralelo ao lado AB do triângulo. Se AB é igual a 15 centímetros, AC é igual a 20 centímetros e AD é igual a 8 centímetros, qual é a área do trapézio ABED em centímetros quadrados? Vamos analisar a figura. Primeira coisa, a gente tem um triângulo maior, ABC, que foi cortado por um segmento paralelo AB, que a gente denominou de DE. Esse segmento forma um outro triângulo, um triângulo menor, CDE, e um trapézio AB,
ABED, ou AB, como eu chamei no enunciado, ABED. E como a gente vai calcular a área desse trapézio? A área desse trapézio, ela pode ser calculada a partir da substituição da área maior pela área menor, ou seja, a área do nosso triângulo ABC menos a área do nosso triângulo menor DEC, certo? E é isso que a gente vai fazer. Só que a gente tem a altura do nosso triângulo AABC, que é igual a 20, e tem a base que é igual a 15. No entanto, a gente não tem a base do nosso triângulo CDE, certo? Que é exatamente o segmento DE. Mas a gente tem como calcular a nossa altura desse triângulo CD. Como? A partir das informações fornecidas. A gente sabe que o segmento AC vale 20 e que o segmento que faz parte desse segmento maior, o AD, vale 8. Então, sobra-se esse segmento CD, que é o que a gente quer descobrir. Então, esse segmento CD vai ser igual ao maior menos o menor. Portanto, 20 menos 8. Consequentemente, o nosso segmento CD é igual a 12. Certo? E como a gente vai calcular o segmento DE? Os triângulos ABC e CDE, eles são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo. Ou seja, tem dois ângulos que são equivalentes entre esses triângulos. O primeiro deles é o ângulo C, que pertence a ambos os triângulos, certo? E o segundo é uma relação entre o ângulo A e o ângulo D. Por quê? Eles são correspondentes. E ângulos correspondentes são equivalentes, têm o mesmo valor, certo? Então eles são semelhantes. Como eles são semelhantes, a gente pode criar uma razão de proporcionalidade entre os lados, que vai ficar da seguinte forma: 15 sobre 20 vai ser igual ao segmento DE sobre 12. Consequentemente, o segmento DE vai ser igual a 12 vezes 15 dividido por 20. Fazendo esse cálculo, o segmento DE vai ser igual a 9. Como agora a gente tem a altura dos dois triângulos e a base dos dois triângulos, nós podemos calcular no final a área desse trapézio formado. E a área desse trapézio ABD vai ser igual à área do triângulo maior ABC menos a área do triângulo menor CDE. O que gera, substituindo pelos valores, 20 vezes 15 dividido por 2 menos 12 vezes 9 dividido por 2. Fazendo essas contas, a gente chega numa subtração de 150 menos 54. Portanto, a área final desse trapézio formado é igual a 96 centímetros quadrados. Certo? Próximo e último exercício. O FMG. Na figura plana adiante, há um triângulo equilátero ABE, cujo lado mede A, e um quadrado BCDE, cujo lado mede também A. Qual é a área do triângulo ABC? O triângulo ABC é essa parte sublinhada, certo? Que a gente sabe o quê? Que dois lados desse triângulo são iguais, que é o segmento AP e o segmento BC, ambos valendo A. Só que a gente não tem informação nenhuma sobre o segmento AC. Também a gente não tem informação nenhuma sobre alguma altura desse triângulo. Só que a gente tem como saber quanto vale o ângulo B. Como assim, Bruno? Vamos analisar uma coisa. A gente tem um triângulo equilátero, e um triângulo equilátero, ele é caracterizado por ter todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, com medida de 60 graus, certo? Então a gente sabe que uma parte desse ângulo B é 60 graus. Quanto vale a outra parte do ângulo B que está dentro desse quadrado? 90 graus. Por quê? Porque o quadrado é caracterizado por ter todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, sendo esses ângulos iguais a 90 graus. Consequentemente, o ângulo B desse triângulo ABC vai ser igual a 60 graus, que é a parte desse ângulo que está no triângulo, e mais 90 graus, que é o ângulo que está dentro do quadrado. Então, o ângulo B vai ser igual a 60 mais 90. Então, o ângulo B vai ter o valor de 150.
Ok, a gente tem agora dois lados e o ângulo formado entre eles. Então dá para a gente calcular a área a partir dos dois lados e o ângulo entre eles. Certo? Só relembrando, essa área é calculada como? A partir da multiplicação entre os lados que formam esse ângulo que a gente tem. E a multiplicação do lado B vezes C vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Substituindo pelos valores que a gente tem, é o lado A, que vale A, vezes o lado que também vale A, vezes o seno de 150, dividido por 2. A vezes A é A ao quadrado, seno de 150 é meio, certo? Fazendo essa conta, a gente chega que a área final desse triângulo ABC é A ao quadrado dividido por 4. Então, se a gente tivesse o valor desse A, era automaticamente substituir nessa expressão final. Eu agradeço pela atenção até aqui, muito obrigado ao longo de todo esse super intensivo. Até mais, beijo, beijo, tchau, tchau.